Nós, nós enquanto crentes, nós enquanto obreiros, nós enquanto igreja, nós enquanto servos, servas do Senhor, nossos compromissos, nossas responsabilidades, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus confia a cada um de nós, é uma palavra mais de reflexão. Depois nós teremos as mensagens teológicas, logicamente, e com certeza o Senhor abençoará gloriosamente. Glória a Deus. E eu começo mostrando para os irmãos que nós somos, todos nós, somos cooperadores de Deus aqui na terra. Ser cooperador de Deus aqui na terra, você pode chamar de obreiro, você pode chamar de auxiliar, você pode chamar de diácono, de diaconisa, de presbítero, de evangelista, de pastor. De fato, todos cooperam, todos contribuem, todos trabalham para o reino de Deus. E isto foi um projeto de Deus na nossa vida. Então, não se preocupe se alguém lhe chamar de auxiliar. Não está lhe desmerecendo. Você é um auxiliar. Eu também sou um auxiliar. Se eu for consagrado ao diaconato, eu continuo sendo um auxiliar. Se eu for separado ao presbiterato da igreja, eu continuo sendo um auxiliar. Se eu for separado como evangelista, eu continuo sendo auxiliar. E se eu for separado ao pastorado, continuo sendo auxiliar. Esses títulos, eles nem exaltam o crente, nem exaltam o obreiro, e nem desmerecem a nenhum de nós. Estes títulos trazem responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade definida dentro dessa estrutura ministerial. Portanto, não se preocupe se alguém lhe chamar de auxiliar e se você já for diácono. Não se preocupe, é auxiliar. Não se preocupe se você for auxiliar e alguém lhe chamar de pastor. Não se preocupe, você é auxiliar. Auxilia o trabalho de Deus. Mesma coisa acontece com as nossas queridas irmãs. Todos nós somos colaboradores desta obra maravilhosa. Queridos irmãos, temos algumas orientações aqui contidas que têm a finalidade de instruir os obreiros. Quem é obreiro? Só o pastor? Sim ou não? O presbítero é obreiro? O diácono é obreiro? O auxiliar é obreiro? O membro é obreiro? Também, o membro ajuda, o congregado ajuda. Todos nós auxiliamos a obra do Senhor. Nas áreas espiritual, teológica, intelectual, administrativa e prática, visando melhorar e facilitar a atuação de cada um. Melhorar e facilitar. Melhorar e facilitar a atuação de cada um no desenvolvimento das atividades do trabalho do Senhor, para o crescimento do reino de Deus. O trabalho que cada um de nós faz não é para nós, não é para o outro, não é para nos engrandecermos, não é para ganharmos status, não é para ganharmos medalha. Nós trabalhamos pelo reino de Deus.
O nosso trabalho visa engrandecer o reino de Deus. E quando conseguimos engrandecer o reino de Deus? Quando trabalhamos legitimamente. E dentro dessa perspectiva de trabalho está também o principal do trabalho, que é a conquista de almas para o Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo recomenda: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Paulo engloba todos os colaboradores dentro da palavra obreiro, como obreiro que não tem de que se envergonhar, não tem que andar com cabeça baixa, pode olhar nos olhos de cada pessoa, não desvia a vista de ninguém, só se desvia a vista de alguém quando se tem alguma coisa diferente, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E o nosso devocional começa: chamada e nomeação, ato do Senhor Jesus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Se os irmãos quiserem até anotar, se os meninos aí puderem colocar na tela para os irmãos verem o texto. O Senhor Jesus diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, a nossa condição de crente, de servo, de serva do Senhor, de obreiro, não foi uma escolha nossa. Não foi uma escolha nossa. Foi o Senhor que nos escolheu. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, para ir. Ele não nomeia para ficar, ele nomeia para ir. Ele não nomeia para se plantificar, ele nomeia para desenvolver, para avançar, para progredir. E deis fruto, produza, avance, conquiste, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Glória a Deus. Você que já é um obreiro, você que é aspirante, é candidato, deseja, tem vontade de trabalhar, tem vontade de atuar na obra do Senhor, você pode fazer, observando bem direitinho essas orientações da Bíblia, e você pode fazer um grande trabalho para o Senhor. Não se importe com quem já está mais na frente, não se importe com quem está mais atrás. Esteja no seu momento, esteja no seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um dia é o tempo de um, outro dia é o tempo de outro. Só não podemos é atrasar, só não podemos é bloquear, porque às vezes colocamos bloqueios na nossa própria vida, e esses bloqueios entravam a nossa própria vida, o nosso desenvolvimento, o nosso avanço ministerial. Então precisamos tirar os bloqueios. Quando é que eu tiro os bloqueios? Quando eu me torno voluntário. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, foi a palavra que o Senhor colocou nos lábios do profeta Isaías. A escolha, meus irmãos, é do Senhor e também do ministério. Nenhum de nós é escolhido só por Deus. A gente encontra muitas vezes pessoas revelando algum aspecto de exaltação e dizendo: eu fui escolhido é por Deus. É igual aqueles crentes que diziam: eu sou é de Jesus, lá em Coríntios. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor.
também por algum ministério. Que ministério? Alguém que teve uma autoridade sacerdotal sobre a nossa vida. Deus chama, Deus perdoa, o Senhor concede, mas precisa do reconhecimento. O reconhecimento faz parte dessa casadinha entre Deus e a sua igreja. Se a igreja reconhece, é porque Deus chamou. Se a igreja não reconhece, é porque Deus ainda não chamou. Mas eu já queria estar bem na frente, eu queria ter sido chamado. Tenha calma, Deus vai lhe chamar. Em algum momento você vai ser chamado. E muita gente estraga a sua carreira ministerial porque não deixa Deus escolher. Agora, a escolha que Deus faz e que apresenta os critérios da escolha para o ministério é interessante. Consegue colocar o texto aí para a gente ler? Êxodo capítulo 18, versículos 21 a 22. Veja aí na sua Bíblia como é que diz. Êxodo capítulo 18, versículos 21 a 22. Já está ali na tela. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Primeiro requisito, tementes a Deus. Segundo, homens de verdade. Terceiro, que aborreçam a avareza. Esses critérios são critérios de Deus. Deus estava dizendo para Moisés, olha como é uma casadinha, Deus e a autoridade que ele instituiu. Moisés era o líder de Deus. E Deus e o Senhor está usando Jetro, sogro de Moisés, para dar essa palavra. Moisés, escolha homens capazes, pessoas que tenham capacidade. Porque tem gente que quer, mas não tem capacidade ainda. Tem gente que querendo alcançar, espalha tudo. Tem gente que querendo alcançar antes do tempo, espalha tudo. É como tirar o passarinho do ninho antes do tempo. Ele não consegue voar, ele vai cair e vai ser eliminado. Pessoas capazes, homens tementes a Deus, pessoas que temam a Deus. E o que é temer a Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. O temor a Deus é muito importante. O temor a Deus avança e também recua. O temor a Deus faz refletir. O temor a Deus faz avaliar. O temor a Deus ajuda a medir as palavras da boca. Muitas vezes queremos até dizer algumas palavras mais fortes, mais duras e até machucadoras, ofensivas, mas o temor a Deus, não deixa. O temor a Deus limita, põe freio. O temor a Deus põe limite. E por que que muita gente não se dá bem às vezes? Porque não tem o temor. Abre a boca e fala de maneira sem temor, de maneira ofensiva, de maneira ferina, de maneira machucadora. E a Bíblia diz que o ser humano dá conta diante de Deus de toda palavra frívola que sair da sua boca. Pessoas que sejam de verdade, pessoas que não sejam de vida dobre, porque tem gente que não segura de pé o que diz sentado. Tem gente que lhe diz uma história aqui, ali muda a história, lá na frente muda, depois muda, daqui a pouco tem várias histórias, ninguém sabe qual é a verdadeira. E para um auxiliar, e para um obreiro, para alguém que vai servir a igreja do Senhor, precisa ser uma pessoa verdadeira, que não tenha o que a gente diz aqui no nosso estado, duas caras, não seja uma pessoa de dois lados, seja uma pessoa verdadeira.
Tem mais, que aborreça a avareza. Gente que não é apegado às coisas materiais. Gente que não vive só pelo vil metal. Gente que não só olha a lucratividade. Às vezes tem coisas que você perde lucro de um lado, mas ganha do outro, muitas vezes mais. Perde ganhando, e tem muita gente que ganha perdendo. A estes diz aí o sogro de Moisés: põe sobre eles por maioral de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes elementos escolhidos com estas qualidades descritas aí na palavra, iam orientar o povo de Deus, iam conduzir o povo de Deus. Vamos transcrever isso para os nossos dias. O irmão ou a irmã dirige um círculo de oração. Então, o dirigente do círculo de oração, quer seja um irmão, quer seja uma irmã, precisa dessas qualidades. É um professor da escola dominical, precisa dessas qualidades. É quem vai tomar conta do evangelismo, precisa dessas qualidades. Vai cuidar de um departamento de senhores, precisa dessas qualidades. Vai cuidar de jovens, precisa dessas qualidades. Vai cuidar de adolescentes, precisa dessas qualidades. Vai cuidar da igreja, precisa dessas qualidades. Glória a Deus. Senão vai dar problema, senão vai ter dificuldade, senão vai até se ferir, vai até se machucar. E a gente encontra muita gente machucada, ela própria se machucou porque não teve como desenvolver essas qualificações que a Bíblia está recomendando. Também compete a quem vai escolher, a quem vai nomear. Às vezes Deus não chama a pessoa e nós humanos nomeamos. Às vezes Deus não deu ainda a vocação para aquela pessoa e nós indicamos. Às vezes pela necessidade da obra e às vezes também pela amizade, às vezes também por algum outro motivo. E essa pessoa, ela é uma pessoa boa, mas ela não desenvolve a obra, ela não avança a obra anda para trás, a obra desanda, a obra faz regredir, quando na verdade o trabalho precisa avançar, crescer, se eu tenho essas qualificações. Também em Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o 15, nós temos outra informação importante. Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Isso está falando de Jesus. Jesus foi para um monte, Jerusalém, uma cidade cheia de altos e baixos, muitos montes, e Jesus subiu ao monte, e ele queria ficar reservado, mas chamou para estar com ele só os que ele quis. Então ele chama quem ele quer. Vocês estão entendendo? Ele chama quem ele quer, e chama para o que ele quer. Ele chama quem quer e para o que ele quer. Não adianta colocar um sapato 40 num pé 42. Vai dar errado, vai machucar. O 42 tem que ser o sapato e o pé. Se o pé for 40 e o sapato 42, vai ficar folgado. Se o chapéu for muito grande, for um chapéu 40 e a carapuça for só 37, não dá. E se for ao contrário, fica folgado. Por isso nós precisamos entender se há essa chamada. Se há essa chamada. Senão nós nos tornamos um mensageiro sem mensagem. A Bíblia fala de um certo moço, que quando o filho de Davi foi eliminado, ele pediu para o comandante do exército e disse: eu vou dar a notícia. E o comandante disse: não, meu filho, tu não vai dessa vez não, quem vai é outro.
porque ele era o mensageiro rotineiro. Se ele fosse de longe, o rei saberia que a notícia era desagradável. Ele mandou uma outra pessoa, e ele disse: eu vou, você quer ir? Pode ir, mas você não tem mensagem. E ele foi, chegou primeiro, e o rei perguntou o que foi. Ele disse: eu vi um alvoroço lá, mas eu não sei o que é. Mensageiro sem mensagem. Se eu for colocado em uma função que eu não fui chamado para aquilo, eu vou ser um mensageiro sem mensagem. Eu vou ser alguém que não vou desenvolver, apenas porque eu queria, apenas porque eu desejei, ou apenas porque é costumeiro. Então o Senhor Jesus chamou aqueles que Ele quis. Aí o versículo 14: e nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Nomeou, chamou, olhou, escolheu 12 e os nomeou para que eles fossem pregar. Olha para que é a escolha: para pregar, para falar do Evangelho. E o versículo 15: e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Olha como o mensageiro, o enviado, tem determinadas capacidades, autoridade de Deus sobre determinadas coisas. Orar pelos enfermos, Jesus curá-los e expulsar os demônios. Também, meus irmãos, em Atos capítulo 6, nós vemos o Senhor fazendo um trabalho interessante através dos apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Vocês estão percebendo que é um conjunto. Deus trabalha em conjunto com a igreja. Olha a mensagem: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O apóstolo está dando essa orientação para a igreja, para escolher homens que tenham sabedoria, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham boa reputação. E estes homens seriam colocados para cuidar dos negócios materiais, dos donativos da igreja. Então a chamada é de Deus, mas é em conjunto com a instituição. A instituição precisa reconhecer. Se a instituição não reconhecer, fica-se um peixe fora d'água, fica-se uma ave sem asas para voar e cuidar da obra do Senhor nosso Deus. Também, meus irmãos, fomos chamados para sermos cooperadores de Deus. Olha a importância que nós temos, olha a importância que você tem, olha a importância que você recebe na obra de Deus. E às vezes nós não valorizamos esta importância na obra do Senhor, não valorizamos. Aqui está o texto que eu já li, 2 Crônicas 29, 11, mas temos 1 Coríntios 3 e 8, olha o que diz, por favor. Olha a mensagem de Deus em 1 Coríntios 3 e 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O Senhor nos chama para trabalhar, fazer alguma coisa na obra, e essa alguma coisa, ela é determinada, ela é orientada, ela é dirigida. O Senhor não nos chama para fiscalizar ninguém, não nos chama para olhar para a vida de ninguém, para ficar questionando com ninguém, ficar discutindo, ficar criando problema, criando confusão. Hoje, por exemplo, com essas famosas redes sociais, tem esses grupos de WhatsApp, às vezes eu fico muito triste no meu coração, eu vendo irmão discutindo com outros no WhatsApp, em um grupo de WhatsApp.
Um grupo que tem 5, 6, 8, 10, 15, 20 pessoas, falando mal do culto, falando mal do obreiro, falando mal do louvor, falando mal da irmã, falando mal do irmão, coisa feia, coisa desagradável, deselegante. Esse tipo de pessoa nem foi chamado ainda, nem foi enviado para lugar nenhum, está igual uma lata vazia. Você quer ver o que é uma lata vazia? Pegue uma lata vazia e comece a bater nela, para você ver o barulho que ela faz. Só faz barulho. Só faz barulho. O sábio estava com o seu neto em um determinado local e vem passando uma carroça cheia de lata vazia. Aí o moço disse: olhe, aí vem uma carroça, mas vem fazendo tanta zoada. O sábio disse: é porque vem cheio de lata vazia. Lata vazia só faz zoada, irmão. Só faz barulho, só espalha, só cria caso. Mas se as latas estiverem cheinhas, você até bate nelas, mas o barulho é bem pouquinho, é abafado. Quero até pedir aos meus irmãos que tenham cuidado com essa questão de rede social, grupo de WhatsApp, Facebook, essas redes sociais que nós temos aí. Tem coisa que você precisa falar com uma pessoa, fale no privado da pessoa, vá lá no privado dela e converse. E tem coisa que você nem deve ir conversar em rede social, vá pessoalmente. Vá pessoalmente conversar com a pessoa, sem agredir, sem acusar, sem ofender, sem machucar, conversar, porque nós pertencemos a outra categoria, nós somos os servos e as servas do Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, nós temos outra informação importante para nós auxiliares, para nós obreiros. É 2 Coríntios 6 e 1. Aí é primeiro, viu? Estou conseguindo ver aqui. Agora sim. E nós, cooperando também com Ele, nós somos cooperadores de quem? Quem é Ele aí? Aí é o Senhor Jesus, é o trabalho de Deus, e nós cooperando, somos cooperadores, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, vos exortamos a que vocês cooperem direitinho, cooperem certinho, faça a coisa com carinho, com amor, porque em 2 Coríntios 6 e 20, nós temos outra informação importante, 2 Coríntios 5 e 20, digo melhor, 5 e 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores. O que é ser um embaixador? Você é de um país, e lá no seu país você se habilitou intelectualmente, você tornou-se um embaixador pelos seus conhecimentos, pelos seus estudos, pelos seus concursos, pronto. E lá no outro país está precisando de alguém que represente o seu país. Bora fazer aqui essa ilustração. Pedrinho, vem para cá, Pedrinho. Pronto, Pedrinho aqui é o Brasil. Olha que Brasil bonito, viu? Está até ficando sem cabelo. E ali na ponta temos o Gildário. Gildário, os Estados Unidos da América. Eita, que é poder ainda não? Só que os Estados Unidos da América do Norte precisa de um embaixador lá no Brasil. Aí os Estados Unidos pegam aqui o Jonas. Jonas está habilitado embaixador. Ele é americano, estudou, pesquisou, se habilitou. Aí os Estados Unidos nomeiam o Jonas como embaixador lá no Brasil e vai deixar lá. Vai deixar lá, pronto.
Aí o Jonas vem para o Brasil ser o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Tudo que os Estados Unidos quiser com o Brasil, fala com o embaixador dele. Deu para entender o que é ser embaixador? Então vamos trocar isso para nós. O Senhor Jesus está assentado à destra de Deus. O Espírito Santo está conosco aqui. Tudo que Jesus quer conosco, Ele manda o Espírito Santo conversar conosco. Deu para entender? O privilégio, o embaixador tem muitos privilégios, o embaixador tem muitas coisas interessantes na vida dele, está representando o seu país. Ei, irmão, ei, obreiro, nós representamos aqui o reino de Deus. Obrigado, irmãos, obrigado, irmão. Representamos o reino de Deus, representamos o próprio Senhor Jesus. Os discípulos foram chamados de cristãos, porque foram achados parecidos com Cristo. Por isso que veio esse nome de cristão para a igreja do Senhor. Aí fica aquela pergunta: será que eu me pareço com Cristo mesmo? Será que você se parece com Cristo mesmo? E como eu me pareço com Cristo? Através do meu comportamento. O meu comportamento é que vai dizer se eu me pareço com Cristo. Se eu me comportar conforme o comportamento de Jesus, glória a Deus. Se você se comportar conforme o comportamento de Jesus, glória a Deus, está se parecendo com Cristo, porque nós somos embaixadores dele aqui. Quem não conhece Jesus, você vai levar a mensagem dele, a mensagem do céu, a mensagem de salvação. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos ser zelosos, e às vezes ser zeloso custa um pouco para a gente paga um preço mais caro por ser zeloso das coisas de Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10, nós encontramos uma situação interessante. Um homem sendo perseguido, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Este homem era um profeta, era um embaixador de Deus, era um escolhido e enviado de Deus. Se trata do profeta Elias. E Elias disse para o Senhor: Senhor, eu estou sendo perseguido por causa de ser zeloso do teu trabalho. Estão querendo tirar a minha vida porque eu faço as coisas direitinho para ti. Estão querendo me matar porque eu ando nos teus caminhos. E você fique preparado, meu irmão, quem já é auxiliar, ou quem vai ser auxiliar, que muitas vezes nós somos apedrejados porque fazemos o trabalho do Senhor direitinho. Não fazemos o trabalho do Senhor relaxadamente. Quem faz o trabalho do Senhor relaxadamente, critica quem faz direito, zomba e até começa a dizer alguma palavra que não é tão agradável. Mas devemos fazer direitinho, porque nós não estamos fazendo para ninguém, estamos fazendo para o Senhor nosso Deus. E quem faz o nosso julgamento não é o A, não é o B, não é o C. Quem nos julga é o Senhor da glória, é aquele para quem estamos trabalhando. Faça certo, meu irmão, faça certo, minha irmã, mesmo que alguém lhe induza a fazer errado, mesmo que alguém lhe tente fazer diferente, diga: não, eu não vou fazer conforme a sua cabeça está bichada, eu vou fazer conforme a palavra do meu Deus. Glória a Deus. E em Jeremias 48 tem uma palavra dura, 48:10 de Jeremias.
Olha aí o que nos diz Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor ou a obra do Senhor de maneira fraudulenta ou relaxadamente, em outra tradução. Se fizer, faça direito. Se fizer, faça correto. Se fizer, seja de verdade. Se fizer, faça conforme recomenda a palavra de Deus e as normas estabelecidas. Porque tem bênçãos para quem faz o trabalho direitinho. Tem bênçãos para quem vive direitinho. Tem bênçãos para quem é direitinho. Mesmo que sofra alguma coisa, mesmo que tenha alguma perseguição, mesmo que tenha algum apedrejamento, mas pode ficar certo, o Senhor cuida de quem faz a coisa certa, de quem faz a coisa certa, principalmente as coisas do nosso Deus. E Jeremias nos ajuda, em Jeremias, profeta Jeremias 26:13, olha o que nos diz a palavra do Senhor, Jeremias 26:13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Melhorai as vossas ações e os vossos caminhos. É o Senhor nos instigando, é o Senhor nos ajudando, é o Senhor nos orientando. Faça melhor, faça melhor. Você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, você tem condições de fazer melhor. Você tanto pode fazer melhor na sua intelectualidade, como também na sua espiritualidade. Não ser um auxiliar relaxado, um auxiliar que faz a coisa fraudulentamente, que abandona, que despreza, que não zela as coisas do Senhor. Porque Deus lhe colocou como embaixador, Deus lhe deu aquela grande oportunidade. Louvado seja Deus. Melhore, faça melhor. Ah, pastor, no passado eu fiz diferente, agora faça correto, faça certo agora. Você tem condições de fazer certo agora. Entre para o plano, entre para o projeto, e com certeza, além das recompensas materiais que Deus promove, Ele também te dá recompensa espiritual. Ele também te dá saúde, Ele também te guarda, Ele também te protege, Ele guarda a tua casa, guarda a tua família, Ele tem cuidado de ti, Ele zela por ti, Ele está com o anjo dEle ao teu redor para livrar e proteger de todo e qualquer mal, de todo e qualquer perigo. Ame a obra dEle, zele a obra dEle, seja cuidadoso com a obra dEle, meu irmão. Que fizer, faça direitinho. Pastor, a minha função é varrer, pois varra direitinho, mas não varra só de 8 em 8 dias não, varra todo dia, se puder varra de manhã e de tarde. Pastor, a minha função é espanar, pois espane direitinho, espane, não deixe para espanar só quando as baratas já estiverem merendando lá em cima não, todo dia limpe. Pastor, a minha função é levar os bancos da igreja, pois leve direitinho. É levar as cadeiras, leve direitinho. Pastor, a minha função é tirar as teias de aranha, pois tire todo dia as teias de aranha. Pastor, a minha função é lavar banheiro, pois lave o banheiro. Minha função é tocar, pois toque o melhor que você tiver, aprenda a tocar melhor. Pastor, a minha função é cantar, pois aperfeiçoe o louvor, vá buscar o Senhor. Minha função é pregar, pois se habilite a pregar. Minha função é a parte social, pois faça o social com amor. Melhore tudo que você puder na obra de Deus. Melhore. Se nós precisamos cuidar da nossa vida, das nossas coisas, quanto mais das coisas do Senhor nosso Deus. E na segunda epístola de Paulo,
E no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, segundo Crônicas 15 e 7, segundo livro das Crônicas 15 e 7, olha a palavra de Deus para nós. Mas esforçai-vos, preste atenção, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aleluia! Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Não desanime, não perca o alento. Se lembre que o Senhor Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Se você se calar, Ele vai colocar uma pedra no seu lugar para ela falar. Se você se negar, Ele vai levantar um ímpio lá do mundo, um dos piores, vai salvá-lo e Ele vai fazer o trabalho no seu lugar. Se você se negar, o Senhor vai levantar outro e você vai ficar murmurando e dizendo: tiraram a minha oportunidade. Não, você negou-se a obra de Deus. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 a 58, olha o que diz a palavra do Senhor: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem vitória ou não tem vitória, meus irmãos? Tem vitória ou não tem vitória, obreiros? Tem vitória sim, meu irmão. Você tem vitória. Até hoje você foi um vitorioso, a irmã foi uma vitoriosa. Até hoje Deus te guardou, Deus te protegeu. Até hoje o Senhor tem sido contigo. Graças a Deus que temos vitória. Temos luta, temos dificuldade, temos drama, mas temos vitória, 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 vitória. O povo de Deus é vitorioso. Aleluia. Versículo seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmeza e constância, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é firmeza, meu irmão? Eu sempre exemplifico a firmeza com, aqui na nossa região, um coqueiro. Você vê um coqueiro, ele tem 15, 20 metros de altura. E quando é um momento de vendaval, o coqueiro balança, 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 mas volta para o mesmo lugar. Sabe por quê? Porque ele está firme. E por que é que ele está firme? Porque ele tem raízes, e as raízes dele penetram no solo, e estas raízes dão segurança. Você olha para um prédio de 15, 20 andares, por que que aquele prédio de 15, 20 andares, ele não tomba e não cai? Porque ele tem raiz, ele tem alicerce, ele tem fundamento. Ele tem bases profundas. Foi feito um estudo de solo, e esse estudo determinou quantos quilos, quantas toneladas podem ser colocados em cima daquela base. O prédio pode até balançar, todo prédio tem balanço, mas ele não quebra, porque está firme no solo. Isso diz respeito à nossa firmeza, irmão, firmeza. Crente firme, crente sabe o que é ser crente, obreiro que sabe o que é ser obreiro, auxiliar que sabe o que é ser obreiro. Não é aquele menino velho chorão, aquele menino manhoso, querendo um bico, querendo um bombom. Irmão, não olham para mim, irmão, ninguém me vê, irmão, ninguém me olha. Ai meu Deus, não sou visto, não sou. Deixa de ser meninão, meu irmão, de ser meninão.
Cresce, a Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Paulo disse, quando eu era menino, eu cuidava das coisas de menino, mas agora eu cresci, eu amadureci, eu não estou mais fazendo nada de menino não, eu estou fazendo as coisas de gente maduro. Eu cresci, cresça, amadureça, deixe de reclamar, deixe de murmurar, deixe de apontar, deixe de acusar. Sede firmes, tenha firmeza na sua fé. O que Deus escolheu para você vai chegar. O que Deus prometeu para você vai acontecer. O que Deus determinou para você está reservado. Agora você tem que se preparar para receber. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma cobra, lhe dará uma faca? Às vezes você não tem ainda a capacidade nem a maturidade de receber aquela dádiva e fica reclamando. Cresça, para quando a dádiva chegar, você continuar crente do mesmo jeito. Crente do mesmo jeito, aleluia. A gente diz aqui no Ceará, não precisa ficar de sapato alto não, agora eu cresci, agora eu estou de sapato alto, ó. Agora para falar comigo tem que botar um degrau. Que conversa é essa? Quanto mais o Senhor abençoa o seu servo, a sua serva, mais ele precisa diminuir. A Bíblia diz, e o profeta João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que ser grande na nossa vida é Jesus, e não nós grandes na vida da igreja, na vida de Jesus, na vida de ninguém. Deixa Jesus aparecer no teu lugar, sai do meio e deixa Jesus fazer, deixa Jesus crescer, deixa Jesus movimentar, deixa Jesus fazer a obra. Tira esse lundum da tua vida, tira esse o teu olhar de trivela da tua vida. Está feito o menino do bucho grande, que não deram um pirulito e ele está reclamando. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Volte aí, por favor, o versículo. Firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Pastor, se puder, é de manhã, de tarde e de noite. É demais. Se eu for a um culto de sexta-feira, não vou no domingo. Se eu for no domingo, não vou na sexta-feira. Se eu for um domingo, não vou no outro. Eu tenho que cuidar também da minha vida social, eu tenho que cuidar também da minha vida de lazer, eu tenho que cuidar também, né? Tem sim. Mas primeiro, valorize quem te valorizou. Valorize quem primeiro não foi cuidar do seu trono de glória. Deixou ele o seu trono de glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por ti. Jesus não olhou para a sua vida social, Jesus não olhou para a sua vida material, Jesus não olhou para seu status, Jesus não olhou para nenhuma coisa, quando Ele veio entregar a vida dele no meu e no seu lugar. Louvado seja Deus. Precisamos de lazer, precisamos de descanso, mas antes do descanso precisamos de Jesus, antes do lazer precisamos de Jesus. Não devemos cuidar do nosso lazer nem do nosso descanso em detrimento das coisas do Senhor Jesus. Deixar falhas no trabalho do Senhor por causa do lazer e por causa do descanso. Se lembre que Jesus deu uma palavra e disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, meus amados irmãos, nós vamos deixar a continuação disso aqui para o próximo encontro setorial.
Eu espero que em breve, no nosso próximo encontro, a gente continue essa palavra prática. Eu disse, não é uma palavra teológica, não é uma palavra cheia de grego, nem de aramaico, não, é uma palavra prática, uma palavra do dia a dia, é uma palavra de 54 anos, 56 anos de evangelho, que sabe o que é casa de aranha, que sabe o que é poeira, que sabe o que é portaria, que sabe o que é portão, que sabe o que é crente, sabe o que é crente. Crente não é quem quer ser, é quem é chamado para ser crente em nosso Senhor Jesus Cristo.